Eu deixei essa frase para a gente preparar a alma nesse sentido de compreender que esse processo ele gera conflitos, sim, né? Allan Kardec já diz isso, que uma mudança tão radical como que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. E queria trazer outras duas frases para vocês que Joana de Ângeles nos traz falando dessa tentativa de mudança que a gente está fazendo sem mudar de verdade e do quão pernicioso é isso. E acho importante trazer essas citações de Joana de Ângeles porque o Marlon falar tem uma conotação. O Marlon pode estar louco, obsidiado, desequilibrado. Mas quando nós pegamos Joana de Ângeles, que é um espírito, como vocês já viram, que vem trabalhando ao tempo do Cristo, nós estamos falando de um dos espíritos mais elevados que nós temos acesso hoje em dia. Tem um outro peso. E no livro Em Busca da Verdade, esse livro é extraordinário em matéria de autodescobrimento. Ela diz assim: não são poucos. O que quer dizer não são poucos? Presta atenção aí, tem gente que está prestando atenção. O que é não são poucos? Então vamos ler, são muitos. São muitos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto mascaradores dos seus conflitos. Dorme com uma frase dessa. Aí as pessoas vão dizer que Joana de Ângeles é difícil. Tem alguma dificuldade em entender uma frase dessa? Não tem. Mas quando você lê uma frase dessa, você é obrigado a pensar: será que eu adotei comportamentos nobres para esconder os meus conflitos? Ou será que eu me transformei de verdade? E daí quando você cogita que o comportamento nobre, que aquilo que você mudou, que a coisa melhor que você acha que você é, pode ser só apenas um refúgio, escondendo os conflitos que existem dentro de você, você fecha a Joana de diz: é muito difícil de entender isso aqui. E aí não lê mais. Não é uma boa estratégia? Tem uma parte onde ela diz assim: a pessoa puritana... Sabem o que é puritano, né? No movimento espírita está cheio de puritanos. Um pessoal aí com um discurso de cuidado, de preocupação com o centro, de pureza doutrinária, que às vezes é um puritanismo, às vezes. E aí Joana de Ângeles diz assim: a puritana traz dentro de si o desejo exacerbado por anelos de gozos promíscuos. Você tem dificuldade de entender o que é o desejo exacerbado pelo anelo de gozos promíscuos? Não. Mas se você é uma pessoa puritana, diz que não precisa mais de sexo, lê uma frase dessa, o que você faz? É muito difícil. Fecha o livro e não continua lendo. Porque você, como puritana, vai ter que olhar que talvez por trás do puritanismo exista uma pessoa louca para sair fazendo sexo com o primeiro que aparece. E aí, como é muito difícil dar conta disso, a gente diz que não conseguiu entender Joana de Ângeles. Ainda como se essa frase não fosse pouca, Joana de Ângeles fala sobre esse desejo de mudança na página 18. Supõe precipitadamente que podem forçar a mudança, tornando-se puras, embora os conflitos, culminando em descobrimentos dolorosos de existências vazias. Será que não é isso que nós estamos fazendo? Já tem 2 copos aqui. Será que não é isso que nós estamos fazendo conosco? Supondo que nós podemos forçar mudanças e tentarmos nos tornar espíritos puros, quando na verdade nós estamos apenas mascarando os nossos conflitos?
Será que o meu desejo de espiritualidade, será que a minha busca por evolução, ela é de verdade uma espiritualização, uma evolução? Ou ela é a maneira silenciosa de expressar minha arrogância? Porque antes eu era arrogante e falava declarado. Agora eu busco ser uma pessoa melhor. Mas se olhar o plano de fundo é o mesmo. Alguém se colocando acima dos outros. Só que antes eu me colocava acima dos outros metendo a boca, xingando, humilhando e dizendo que as pessoas faziam de errado. Agora eu me coloco acima dos outros num discurso de evolução moral. Mas a estrutura arrogante continua a mesma. Vocês estão entendendo que coisa triste é essa? Nós temos mudado a aparência das coisas. Nós temos mudado por fora. Antes eu era aquele cara autoritário que criticava e metia a boca em todo mundo. Agora eu desejo ser uma pessoa melhor. Mas a estrutura continua arrogante, continua egocêntrica. E isso não pode mais ser chamado de transformação moral. Dê qualquer outro nome, mas não ache que com isso você está se transformando moralmente, porque a estrutura moral continua a mesma. E esse é o grande passo que eu quero dar com vocês, de entender que existem comportamentos que camuflam outros desejos, existem intenções que camuflam outras intenções, mas não chame isso de transformação moral. Mesmo quando a gente faz uma adaptação comportamental, eu era de meter a boca nas pessoas e agora eu paro de meter a boca nas pessoas. Isso parece uma coisa melhor? Parece, porque conviver com alguém que fala tudo o que pensa é muito difícil. Conviver com alguém que fala tudo o que quer é constrangedor. Então, este sujeito começa a se controlar, pensar um pouco mais antes de falar, ver se cabe falar ou não falar. É bom ou é ruim isso? É bom só quando ele continua lembrando que ele é aquela pessoa autoritária. Ele está então domando, mas ele lembra todos os dias que ele é autoritário. Porque o dia que ele achar que porque agora ele não fala tudo o que pensa, o dia que ele supor que ao agir assim ele é uma pessoa melhor, ele achou que se transformou em estrutura. Não, ele transformou só num sentido exterior de uma adaptação comportamental. E isso é o domar as más tendências de Allan Kardec. Veja que ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más tendências. Transformação moral, porque é inevitável que algo mude na gente depois que a gente se reconhece como um espírito imortal, depois que nós descobrimos que somos influenciados pelos espíritos do outro plano, depois que nós descobrimos o Deus justo e bom, a lei de reencarnação, a lei de causa e efeito, é inevitável que algumas mudanças aconteçam. Mas ele diz então da transformação moral e pelo esforço que fazem domar as más tendências. Eu digo brincando, mas é verdade. Por definição, para ser espírita tem que ter más tendências. Se você não tiver más tendências, você não tem o que domar. E se você não tiver o que domar, você não pode ser considerado um verdadeiro espírita. Então, o verdadeiro espírita, por definição, ele tem más tendências. E ele não vai soltar, atuar, ser tomado pelas suas más tendências. Mas ele também sabe que naquela escala evolutiva, estas más tendências persistirão por milênios ainda, até que ele se transforme em espírito puro. E o domar é a estratégia fantástica que Allan Kardec encontrou para nos ajudar num processo de transformação que acontecerá ao longo dos milênios. Veja bem, vou tentar ser bem claro. A transformação moral é um processo que se dá ao longo dos milênios. E enquanto nós não conseguimos fazer essa mudança de estrutura, nós vamos domando, nós vamos dando uma segurada. Porque há pessoas que acreditam que mudaram a estrutura nessa encarnação. Eu era invejoso.
Mentira! Você continua sendo invejoso. Você mudou a manifestação da inveja, mas continua sendo invejoso, porque quem encarna invejoso termina invejoso. Se fosse possível eu transformar a inveja em 5 ou 10 encarnações, nós virávamos espírito puro. Deixava a gente mais umas 5 encarnações aqui na Terra e já virava espírito puro. Não é possível deixar de ser orgulhoso. Não é possível deixar de ser egoísta. Isso faz parte de nós e se dará ao longo de milênios. Existe uma obra, deixa eu até anotar para lembrar de colocar a citação. Tem uma obra de Neio Lúcio, na verdade, o Neio Lúcio é aquele que escreveu Jesus no Lar. Psicografou por Chico Xavier. E Chico Xavier era muito amigo da família, eles faziam evangelho no lar, e às vezes o Chico dava comunicação de Neio Lúcio no evangelho familiar. E num dos momentos, Neio Lúcio fala lá de algo, de um problema dele. E ele diz, olha para a família, vocês não se assustem, porque as mudanças morais, elas se dão ao longo dos séculos. Então assim, não ache que eu virei santo, não ache que agora eu sou uma pessoa maravilhosa, porque a transformação moral se dá ao longo dos séculos. Então, quando um de nós diz, eu era agressivo, e acha que por conseguir segurar a sua agressividade, ele já não é mais, é uma pessoa que não tem a menor noção para onde foi a agressividade. Porque o domar tem a ver com manter aqui perto. Eu sei que eu sou agressivo, e o tempo inteiro eu tenho que cuidar da minha agressividade. Porque o dia que eu achar que eu dei conta da minha agressividade, ela vai para um tumor, ela vai para as pernas, ela vai para o coração, ela vai para o cérebro, ela vai para o intestino e vai fazer algum tipo de problema. Eu preciso todos os dias lembrar que eu sou uma pessoa agressiva para conseguir domar a minha agressividade. Porque o dia que eu achar que eu não sou mais agressivo, essa coisa atua desgovernada. Pensa num cavalo selvagem. Allan Kardec usa o exemplo do cavalo para relacionar com as nossas paixões. Pensa num cavalo selvagem. O que é domar um cavalo selvagem? É transformá-lo num cavalo manso e submisso? Não. O que é domar um cavalo puro sangue, que são cavalos de corrida, cavalo de raça nobre? É transformá-lo num cavalo marchadorzinho, sem graça, um cavalo de carroça? Não. Cavalo de carroça, cavalo de carroça. Puro sangue árabe, puro sangue árabe. Um puro sangue vai ser sempre um cavalo veloz, mas que eu consigo domá-lo a ponto de que ele esteja a meu serviço. Mas ele nunca vai se transformar num manga larga marchador, porque não é a sua natureza. E você nunca vai dar um puro sangue para uma pessoa que nunca subiu em cima do cavalo, porque vai terminar com acidente. Domar não quer dizer adulterar a sua natureza. Domar quer dizer manter esta natureza sob controle, a serviço de. Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou invejoso. A inveja, o orgulho, o ciúme, eles podem estar a meu serviço ou eles podem me tomar por inteiro. Aí há a diferença do domar. Eu continuo sendo uma pessoa vaidosa, mas talvez eu consiga pôr a minha vaidade em fazer slides bonitos, porque eu sou vaidoso. Antes eu usava da minha vaidade para seduzir sexualmente as pessoas e não interessava se era casado ou não era casado, para satisfazer os meus prazeres. E hoje eu posso encontrar prazer em fazer slides bonitos onde as pessoas gostam e me aplaudam. Eu continuei sendo vaidoso, porque o dia que eu achar que eu não sou mais vaidoso, eu vou seduzir as pessoas de maneira inconsciente. E eu vou estar lá no grupo de estudo, acreditando que sou uma pessoa super legal, mas vou estar dando atenção para algumas pessoas
para que elas me desejem, sem eu perceber que eu estou fazendo isso. Porque eu esqueci que eu era vaidoso. E quando eu esqueço que eu sou vaidoso, a minha sedução vai atuar desgovernada. Eu preciso lembrar que eu sou orgulhoso, porque por conta do meu orgulho eu vou estudar muitas vezes a minha fala para fazer uma boa fala. Porque quando alguém me criticar, eu tenho dificuldade de lidar com a crítica, porque eu sou orgulhoso. Agora, quando eu achar que eu sou humilde e alguém me criticar, eu vou dizer, não, minha irmã, é que na verdade você não estudou isso, 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 e aí eu começo a falar de um monte de autores e humilho aquela pessoa num discurso bem evangélico, bem bonito de conhecimento, mostrando que ela não tem 1/10 do conhecimento que eu tenho. E eu faço isso de maneira inconsciente, e alguém vai me dizer, nossa, Marlon, você humilhou aquela mulher de tanto conhecimento que você falou que tinha. Eu digo, imagina, não era a minha intenção, mas no fim eu estou humilhando. E a velhinha que não quis assumir a sua agressividade no casamento, nas bodas de 60 anos, ela diz, gente, eu fico tão feliz de ver todos vocês aqui, porque só eu sei o que eu passei para que a gente estivesse aqui reunido. E no fim ela está dizendo, esse homem é um desgraçado, ele me fez sofrer, comeu o pão que o diabo amassou, e eu, que sou uma pessoa maravilhosa, consegui mantê-los todos aqui. Então ela não assumiu a sua agressividade, mas ela todos os dias humilha o seu marido, mostrando a sua crítica, dizendo como ele deveria ou não deveria ser, o que ele deveria ou não deveria fazer, num discurso de ajuda, mas que humilha todos os dias, porque todos os dias eu estou mostrando que ele é inferior a mim. Estes somos nós. Achamos que estamos melhores, mudamos discursos, mas continuamos fazendo a mesma coisa. E por que nós continuamos fazendo a mesma coisa? Porque a gente acreditou que a transformação moral podia se dar a toque de caixa. Que a transformação moral podia ser feita em alguns anos. Que a transformação moral é uma coisa de olhar o problema, mudar e mostrar bonito. Gente, isso não é transformação moral. Lembra de Nélio Lúcio ou de vários outros autores nos mostrando que a transformação moral se dá ao longo de séculos. E enquanto a estrutura não muda, nós fazemos um esforço por domar as más tendências, ou seja, não deixar que elas atuem desgovernadamente. E para que eu possa domar, eu preciso estar o tempo inteiro atento. Eu sou uma pessoa exigente. Então, quando eu estou com meu filho, vendo ele pegar com aquele garfo daquele jeito, eu preciso lembrar que eu sou exigente. E isso faz com que eu me porte diferente com meu filho. Faz com que eu deixe ele se desenvolvendo. Pode ser que daqui a pouco ele pegue diferente no garfo. Mas se eu esquecer que eu sou exigente, eu vou usar de um discurso de educação e de boas práticas para mostrá-lo como ele tem que pegar no garfo. Mas não é só no garfo, é na faca, é no copo. É o jeito que ele tem que usar o guardanapo. É o jeito que ele tem que sentar na mesa. E depois de 10 anos ele se sente uma porcaria porque ele sabe que ele não é nada do que a mãe dele queria que ele fosse. E no final de um discurso de educação, a gente educou-o a pensar que ele não serve para esta família. Educou-o a uma baixa autoestima, sem perceber que é porque eu sou exigente. Faz sentido isso para vocês? Eu preciso todos os dias lembrar que eu sou exigente. Porque na hora que o meu marido agir de uma maneira, ou que a minha esposa agir de outra maneira, eu preciso lembrar, puxa vida, como eu sou exigente. Eu queria uma casa do meu jeito, vivendo a 2. Olha como eu sou exigente. Porque eu acho que não pode ficar uma toalha ali no canto, mas ele acha que pode. E quem que sabe mais, ou qual que é o melhor jeito, se eu penso na toalha estendida e ele pensa na toalha amassada? Qual é o melhor jeito? Se eu esquecer que eu sou uma pessoa exigente, se eu esquecer que eu sou arrogante,
se eu esquecer que eu sou autoritário, eu vou criar um monte de discursos da toalha no chão, da toalha molhada, da toalha não sei de que jeito, da toalha não sei de que jeito, que são as 1000 formas de camuflar o meu autoritarismo, de que na minha casa, onde você mora, a toalha tem que ficar do meu jeito. E excluo a pessoa de uma relação a dois, porque a relação a dois tem que ser tudo do meu jeito. Só consegue olhar para a toalha caída lá no chão e estender a toalha se quiser e fizer tanta questão, e fica quieto de estender a toalha sem meter a boca no marido depois de 10 anos que sempre estendeu a toalha, quem lembra que só foi estender a toalha porque é exigente, arrogante, autoritário, que é tudo do seu jeito. Porque quando eu estender todos os dias, eu vou dizer desgraça, de exigência, meu Deus, por que eu sou autoritário, eu quero tudo do meu jeito? Eu tenho que pagar o preço mesmo disso. E depois de 20 anos, eu não vou jogar na cara do meu marido ou da minha esposa a toalha. Porque eu fiz, porque eu sou arrogante, eu sou exigente e eu sou autoritário. E a convivência vai ser uma delícia com o meu marido. Porque eu não vou colocar nele as minhas loucuras. Na medida que eu consigo me conhecer com um pouco mais de profundidade, nós temos um reflexo extraordinário. Veja que coisa interessante, porque alivia a tensão das relações. Eu, meu filho, morro de medo que a sua professora me chame a atenção. Então eu, que sou uma pessoa louca, quero que você não esqueça a tarefa nem um dia. Perdoa tua mãe, perdoa teu pai, porque eles, mais do que se preocupar com você, estão preocupados com a imagem, com a minha imagem lá para a tua professora. Se lembrar de fazer a tarefa, muito bem. Se não lembrar também, deixa que eu vou para a terapia para lidar com o meu medo que eu tenho do que a tua professora vai pensar a meu respeito. Mas a gente quer que o filho tenha um resultado excelente, porque nós somos vaidosos. E a gente quer usar do filho como um troféuzinho para ficar mostrando para os outros. E a gente quer que o filho tenha uma letra linda, mas a gente não pergunta, você quer ter uma letra linda? Ele vai dizer, não, é claro. A gente diz, não vai ter a letra linda, porque o dia que eu chegar na escola, eu quero que alguém se refira ao pai daquela criança que tem uma letra linda. E eu estou usando do meu filho para satisfazer a minha vaidade. Quando eu lembro que eu sou vaidoso, eu digo, meu filho, desculpa, faz a letra que você quiser aí, tá feia, mas você sabe que é porque eu sou vaidoso, eu sempre vou dizer que tá feio, nunca vai estar bom. Não é que não esteja bom, tá ótima a tua letra, mas é que eu, sendo um pai vaidoso, nunca vou dizer que tá bom, desculpa, eu tenho dificuldade de elogiar. Mas você é tudo que eu preciso na minha vida. Eu não coloco o meu peso no outro. Quando eu sou ciumento e me reconheço ciumento, eu não coloco o peso do meu ciúme no outro, porque o ciumento ele não sabe que é ciumento, e aí ele acha que o problema é a saia, é a calça, é o amigo, é a outra possibilidade. Quem que não vai agir assim? Pois olha como que ele conversa, olha como que fala, olha como que trata, fica mandando beijo. Aonde já se viu mandar beijo? Não, eu preciso lembrar que eu sou ciumento, que o meu ciúme nasce de uma pessoa insegura, e que por ser inseguro, qualquer um que aparecer do lado da pessoa que eu amo, eu tenho a sensação que ela vai me largar e vai ficar com essa pessoa. E eu digo, você me desculpa, sou eu que sou inseguro. Quando eu não tenho a clareza do meu ciúme, da minha insegurança, eu aprisiono o outro. E eu quero que ele use as roupas que eu desejo, que ele ande com as pessoas que eu confio, que ele faça do jeito que eu espero que ele faça. E obviamente essa pessoa se afasta cada vez mais. Eu preciso lembrar que eu sou o inseguro. E aí eu digo para minha esposa, para o meu esposo, pelo amor de Deus, a gente está indo naquela festa. Você sabe que eu sou inseguro, se puder me dar um pouquinho de atenção no meio da festa, porque senão a minha insegurança começa a vir, eu já começo a pensar um monte de besteira, e você sabe que eu sempre termino estragando a festa. Um pouquinho, 1 ou 2 vezes no meio da festa, me dá um mínimo de atenção, porque daí eu juro que a coisa vai ficar legal. Mas vocês entendem que precisa de muita coragem para ter essa conversa com o marido antes de sair de casa, né? Não é para qualquer um.
assumir-se. Eu sou inseguro, eu tenho um complexo de inferioridade que qualquer um que você olha, eu fico com a sensação que é mais interessante ou melhor do que eu. Precisa de muita coragem para assumir para o filho que tem medo do que a pessoa vai pensar, do que a professora vai pensar. Precisa de muita coragem, precisa de muito autodescobrimento. Olha o que Joana de Ângeles diz ainda na continuidade dessa frase. Um pouquinho mais para frente. Todos aqueles que são portadores da sombra, e todos o são, em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento, experimentam uma certa forma de vergonha, de constrangimento e procuram disfarçá-la. Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. O ser mais hábil no disfarce é sempre o mais homenageado e querido, produzindo-lhe maior soma de conflitos, porque se vê obrigado a continuar a parecer aquilo que realmente não é. A sombra, segundo a psicologia de Carl Gustav Jung, é tudo aquilo que nós não temos o desejo de ser. Então, todos nós somos portadores de sombra. Todos nós temos as más tendências. Em nós predomina o mal, já mostrei isso para vocês a partir das obras de Allan Kardec. E nós viveremos com isso ao longo de muito tempo. Muito tempo. A grande questão é que estas coisas não se modificam de uma hora para outra, porque a transformação moral é uma mudança na estrutura da personalidade. E a estrutura da personalidade só se modifica através do autodescobrimento. Quando eu percebo que eu sou inseguro, isso reflete no meu comportamento. Quando eu entendo que a minha insegurança tem a ver com alto nível de exigência, isso muda o meu comportamento. Deixa eu trazer um exemplo, então, mais claro para vocês, para ver se vai configurando a ideia do autodescobrimento. Sendo uma pessoa agressiva, ou impositiva, ou intolerante. Tem alguém aqui? Não, né? Isso não faz parte de nós espíritas, né? Primeiro tem um trabalhão enorme para descobrir que eu tenho posturas agressivas. 2 ou 3 pessoas me falaram isso hoje. Então, quando nós somos espíritas, nascemos na doutrina espírita, ou já estamos há muito tempo e esquecemos de quem nós éramos antes de entrar na doutrina espírita, a gente vai ter uma dificuldade enorme de enxergar nossa agressividade. Vai ter uma dificuldade enorme de enxergar a nossa sexualidade, porque a gente vai reprimindo. A frase mais bonita que as mulheres espíritas entre 40 e 60 anos soltam achando que é elevada é dizer, eu já não preciso mais disso. Né? Tipo assim, essa imundice, essa nojeira, e eu, graças a Deus, já não preciso mais disso. Mas sexo é vida, é criatividade, você não precisa mais disso, por isso que está fazendo tumor, você não precisa mais disso, por isso que você é chata, você não precisa mais disso, por isso que você fica cobrando, por isso que é estressado e impaciente. Vocês viram, as pessoas falam no dia a dia, né? Nossa, está estressado, vai fazer sexo. Porque sexo é vida, é energia se mobilizando dentro da gente. Mas eu crio uma fantasia e falo isso no centro espírita como se fosse uma coisa bonita, que eu já não preciso mais de sexo. Então Jesus também não precisava de sexo e eu também não preciso, já estamos nós bem próximos uns dos outros. E mais Chico, de Valda também não precisa, já somos em 4, 5, já dá para ir levando o mundo para frente. E escondo a minha sexualidade. Mas essa sexualidade que eu escondo, ela vai aparecer na avaliação da sexualidade alheia. E eu olho para a roupa que a outra usa, para os peitos que vem de fora, olho para o comportamento dado de uma outra, e eu passo todos os dias pensando em sexo. Só que é o sexo do outro, é o seio do outro, é a roupa do outro, é o comportamento do outro. E não percebo que eu estou pensando em sexo todos os dias, mas sem me satisfazer, que esse que é o pior, né?
Não há nada destas características humanas que sejam possíveis de serem resolvidas a curto prazo. E aí eu estou dando o exemplo da agressividade, mas serve para todas essas energias dentro de nós. Eu tenho um trabalho imenso de identificar a minha agressividade. E depois eu me identifico e digo, puxa vida, eu não percebia que na minha fala tinha agressividade. Eu não percebia que no jeito de corrigir meus filhos tinha agressividade. Eu não percebia que no jeito de ajudar tinha agressividade. E agora eu estou percebendo que eu sou uma pessoa agressiva. Isso é um grande passo do autodescobrimento. É ou não é? É um passo importantíssimo. E pode ser que ao perceber este comportamento agressivo, vingativo, isso já gere algum tipo de transformação dentro de mim. Mas não a resolução, porque lembra que a transformação se dá ao longo dos séculos. Então, já dá uma segurada. Porque antes eu ia falar e quando eu percebo-me agressivo, eu até falo, mas digo desculpa. Eu venho com esse discursinho aí de queria te ajudar, mas no fundo eu estou expressando a minha agressividade, me desculpa. E aí já é ótimo conviver com essas pessoas, não é? Pessoa que sabe pedir desculpa, que reconhece as suas dificuldades, é uma delícia conviver com esse tipo de gente. Já estaria muito bom, mas eu ainda posso fazer uma viagem um pouco mais profunda. E vou descobrir que por trás do meu comportamento agressivo existe uma reação, porque sempre que eu me sinto diminuído, sempre que eu me sinto contrariado ou questionado, eu reajo de maneira agressiva. Veja que isso já é um outro nível de autodescobrimento, que me ajuda a ficar muito mais atento, porque quando alguém me critica, quando alguém fala, quando alguém me condena, a minha agressividade vem numa tentativa de defesa. Agora, eu consigo domar muito mais do que eu conseguia quando eu achava que eu não era agressivo. Vocês concordam comigo? Dá para aprofundar um pouco mais? Nessa viagem para dentro de mim, eu que achava que reagia agressivamente às pessoas que me criticavam ou que me machucavam, descubro que aquilo que antes eu chamava de crítica ou de me machucarem são as coisas que não saem do jeito que eu quero. Então, quando a pessoa não me elogia, quando ela não faz o que eu gostaria, quando ela não age no tempo que eu gostaria, eu interpreto isso como uma agressão. E aí reajo agressivamente. Gente, isso é um nível bem mais profundo de autodescobrimento. Porque na hora que alguém está ali conversando no meio da minha fala, eu que antes ficava com raiva dessas pessoas, porque achava que elas estavam me desconsiderando, agora entendo que é da minha cabeça achar que porque alguém está conversando, está me desconsiderando, e isso faz com que eu consiga domar um pouco mais a minha agressividade. Bom, elas estão conversando porque deve ter alguma coisa para conversar. E isso pode ser independente de mim. Mas de repente, eu ainda consigo perceber, a partir deste meu olhar, que eu acho que tudo gira em torno de mim. Então, se elas estão conversando é porque eu achava que tinha a ver com a minha fala, se o outro está no celular é porque eu achava que tinha a ver com a minha fala, e eu começo a descobrir quão egocêntrico eu sou. Porque como eu acho que tudo tem que agir do meu jeito, no meu tempo, quando as coisas não funcionam dessa maneira, eu fico agressivo, me sinto agredido e reajo de maneira agressiva. E começo a enxergar no mundo quão egocêntrico eu sou. Gente, esse é um nível de autodescobrimento muito mais profundo. Aonde as pessoas vão fazer coisas no meu lugar, e quando eu abrir a porta do quarto do meu filho que estiver bagunçado, ao invés de eu interpretar aquele quarto bagunçado como uma afronta, porque eu já falei para ele que ele tinha que arrumar o quarto, eu vou lá pro meu quarto e digo, bom, meu quarto está arrumado, o quarto do meu filho não está arrumado. Porque eu sou uma pessoa, meu filho é outra pessoa, eu tenho o direito de ser quem eu sou, porque ele não vai me obrigar a deixar o quarto desarrumado, e ele tem o direito de ser quem ele é, e eu não preciso interpretar isso como uma afronta.
Se eu não interpreto como uma afronta, não me agrediu. Se não me agride, eu não preciso reagir agressivamente. E quando meu filho chega, eu digo, meu filho, eu não sei como que você consegue viver naquele quarto. Mas também fico imaginando que você deve dizer que não sabe como que eu vivo no meu quarto de impecável, que não pode sentar na cama, não pode fazer nada, porque está tudo arrumadinho e no fim das contas a gente dá risada, porque eu sei o quão egocêntrico eu sou. Não fica mais fácil conviver? É egocêntrico do mesmo jeito, mandando o filho arrumar o quarto ou brincando com o filho por causa... É egocêntrico. Só que esse egocentrismo fica domado quando eu o conheço. Vai deixar de ser egocêntrico? Ao longo dos séculos. O sujeito que disse, bom, o quarto dele está aí, mas aprendi com Marx egocentrismo, né? Sou egocêntrico, por isso que eu estou irritado com esse quarto, né? Mas eu não vou ser mais egocêntrico, não. Deixa o quarto dele. Aí agora eu vou pegar o pé, eu vou pegar no pé dele nas notas. Meu filho, o quarto tudo bem que fique como quiser, mas as tuas notas é a tua formação. Eu sou teu pai, não posso admitir que você tem essas notas. Entende? Porque eu quis eliminar o egocentrismo. E quando eu tento eliminá-lo, ele atua de maneira inconsciente. A gente não está trabalhando para se livrar destas coisas, porque a estrutura vai se modificar ao longo de milênios. Quando toda a estrutura se modificar, nós teremos nos tornado espíritos puros. Então nós não estamos trabalhando por uma mudança de estruturas, nós estamos trabalhando por uma tomada de consciência para manter algumas coisas sob controle. E sem dúvida, o autodescobrimento nos levará à mudança de estruturas. Sem dúvida, o autodescobrimento nos levará, mas eu já explico um pouco mais para frente. Fica claro para vocês o que é o domar as más tendências? Eu não estou fazendo o esforço de mudar o meu egocentrismo. O meu esforço é em domar, porque o que vai mudar, segundo Allan Kardec, o que é que muda o ser humano e não deixa ser arrastado pelo mal? O autodescobrimento. O domar é um movimento enquanto nós estamos nos descobrindo. Quer que eu traga um outro exemplo para facilitar a vida de vocês? Vamos pegar um caso mais grave, uma dependência química. O sujeito dependente químico, dá para se tratar enquanto ele não assume que é dependente? Eu uso só quando eu quero. Enquanto ele não se reconhece como dependente, não dá para tratar. Conseguir assumir que eu sou alcoolista, conseguir assumir que eu dependo do cigarro, que eu dependo da maconha ou de alguma outra coisa, é uma etapa de autodescobrimento ou não? Eu estou assumindo minha dependência. Pode ser que ao assumir a minha dependência, isso já tenha algum efeito no meu psiquismo e eu não me torne mais dependente. Pode ser. Pode ser que não. Se não conseguir mudar, então a coisa precisa ser um pouco mais profunda. E aí eu vou me conhecer um pouco mais. E eu descubro que por trás da minha dependência há sempre uma dificuldade de lidar com as contrariedades da vida. E que sempre quando tem uma contrariedade, sempre quando eu me sinto inferior, sempre quando há algum problema, eu vou para as drogas, ou eu vou para o álcool, ou eu vou para o cigarro. Porque eu não dou conta dessas experiências. Esse já é um nível mais profundo de autodescobrimento. Eu compreendo que as drogas vêm porque eu não consigo lidar com um certo mal-estar na minha vida. Eu não consigo lidar com o sentimento de rejeição, eu não consigo lidar com o ser menos, eu não consigo lidar com essas ideias. É bom, pode ser que isso me ajude a mudar. Mas pode ser que precise ir mais para dentro, porque se não teve mudança, o nosso esforço tem que ser em quê? Em se autoconhecer. E tentando me conhecer um pouco mais, pode ser que eu descubra que esse meu comportamento de querer ser mais, ele tem nascente numa competição que existia entre eu e o meu irmão,
porque nossos pais sempre estavam nos instigando de ver como teu irmão fez, olha como teu irmão faz, e aí nós fomos desenvolvendo uma competição e sempre comparando, e com isso eu tenho uma dificuldade enorme de me sentir inferior. Nível profundo de autodescobrimento, não é? Mas pode ser que eu descubra que a competição na relação com o meu irmão, ela só teve nascente porque eu sou um baita de um arrogante. Porque a minha mãe podia dizer, olha lá o teu irmão, e eu dizer, problema dele. Cada um faz o que quiser. E esse é o meu jeito. Mas como eu sou arrogante, eu queria ser mais do que o meu irmão, para ter um pódio na minha família, para estar acima de tudo. E neste movimento de pódio, eu acabo me sentindo inferior, desenvolvo um complexo que vai aparecer quando me sinto criticado, e que a forma que eu encontrei de lidar com este complexo são as drogas. É este sujeito que se olha em profundidade consegue largar as drogas. Porque o que o leva a largar das drogas é o autodescobrimento. O que o leva a lidar com a compulsão sexual é o autodescobrimento. O que o leva a emagrecer é o autodescobrimento. O que o leva a ser menos orgulhoso, menos egoísta, menos invejoso ou menos vaidoso é o autodescobrimento. Não existe outro caminho, segundo a proposta de Allan Kardec. Se existe algo em você que não mudou ou que precisa mudar, qual é o nosso caminho? Conhecer. Não há outro caminho. O que isso nos faz pensar? Vê se vocês acompanham esse raciocínio. Que a agressividade, a vaidade, a inveja, a raiva, o rancor, a mágoa, todas essas coisas, elas não são uma coisa em si. Elas são um sintoma de algo mais profundo que existe no sujeito. Eu vi que vocês não conseguiram prestar atenção no que eu falei. Um HB20, por isso vocês não estavam prestando atenção. Um HB20 de placa PYE4983, de quem que é? Tem que ser tirado do local, senão vai ser tirado com guincho. Por que não adianta eu querer eliminar o álcool da minha vida, pura e simplesmente? Ou eu querer ser menos agressivo ou menos orgulhoso? Por que não adianta? Porque isso não é uma coisa em si. É uma consequência de uma estrutura mais profunda. Então eu que comia demais, fiz cirurgia bariátrica e diminuí o estômago. Agora vou para o alcoolismo. E nós vimos um número imenso de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e foram para o alcoolismo, quando não voltaram ao mesmo peso. Por quê? Porque o alimento excessivo, ele não era uma coisa em si, ele era sintoma de algo que não estava bem. E se você tira aquele sintoma, vai se manifestar em outro sintoma. Se você tirar a agressividade, a vaidade, a inveja, o ciúme, a intolerância, eles vão se manifestar de outra maneira. Porque eles não são coisas em si. Eles são resultado de uma única coisa. Todos os nossos problemas são resultado de uma única coisa. O mais legal, então, é que Allan Kardec está falando que a gente precisa se conhecer, e ele já traz o que a gente vai conhecer quando a gente olhar para dentro. Uma nascente de todas as coisas. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 903. Eu falei que a gente ia estruturar a nossa fala inteira em cima de praticamente 2 questões do Livro dos Espíritos. A primeira é a 919,
E a segunda é essa: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Então, de todos os nossos comportamentos viciosos, e veja por vício o defeito, as imperfeições, as ações contra a moral, os costumes supérfluos, prejudiciais ou censuráveis. Então, de todos esses destrambelhos da vida, existe um que é a nascente de todos os outros. Qual é? Nós o dissemos muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Olha que coisa clara. Inutilmente combatereis aos outros vícios, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Tendam todos os esforços para ele, pois esta é a verdadeira chaga da humanidade. Não adianta você querer se livrar da vaidade, porque ela é sintoma de uma outra coisa. Não adianta querer se livrar da agressividade, querer se livrar da depressão, querer se livrar da ansiedade, querer se livrar da inveja ou do ciúme, porque eles são todos sintomas de uma mesma questão: o egoísmo. Então, quando você se vê como uma pessoa agressiva, a pergunta não é o que eu faço com a minha agressividade. A proposta de transformação moral de Allan Kardec é o que existe por trás desta agressividade. E na hora que você se vê em atos sexuais desequilibrados, a pergunta não é como que eu controlo a minha sexualidade. A minha pergunta é o que tem por trás da sexualidade, que me faz fazer uso da prostituição ou da pornografia. E quando você está desequilibrado no trânsito, você não vai perguntar o que eu faço para não me desequilibrar no trânsito. Você vai se perguntar o que há por trás desse desequilíbrio no trânsito. O que há por trás da inveja, do ciúme? O que há por trás? Esta pergunta, o que há por trás, é o autodescobrimento. É entender que as coisas não são coisas em si, mas são resultantes de uma estrutura de personalidade. E daí, quando eu estou lidando no trânsito, eu descubro que o que me faz me irritar no trânsito é o meu egoísmo. Porque eu estou na via pública e eu queria que todo mundo andasse no mesmo tempo, do mesmo jeito que eu ando. E quando as pessoas não andam no mesmo tempo e do mesmo jeito, eu fico com raiva. E a minha vaidade, em última instância, eu vou descobrir que tem a ver com o desejo de me mostrar mais do que os outros e de ser visto pelo todo. E o meu orgulho, ele tem a ver com não aceitar ser tirado do pódio onde eu me encontro, e por isso eu tenho dificuldade de lidar com crítica. Por isso eu vejo as pessoas como opositoras, porque eu me coloquei num pódio, e orgulho é a reação do medo de sair desse pódio. E a inveja, ela não é outra coisa senão a dificuldade de lidar com o triunfo alheio, porque eu acho que só eu posso triunfar e ninguém mais pode triunfar. E tudo aquilo que nós chamamos de vícios morais, eles têm nascente no egoísmo. Então Allan Kardec já nos explicou que se nós queremos modificar alguma coisa, nós precisamos nos conhecer. E com esta questão nós entendemos que, em conhecendo, nós vamos descobrir que nós nos colocamos no centro de tudo. E o problema dos casamentos está porque eu me vejo como o centro da relação. Porque o dia que eu me vejo como metade, meia parte, eu e o outro, não há grandes problemas. As crises na educação com os nossos filhos está porque eu só vejo o meu lado. Eu sou incapaz de perguntar para o meu filho
o que ele pensa, como ele sente, o que ele gostaria. E o meu filho, porque também é um espírito egoísta, não consegue olhar para mim, para as minhas necessidades ou para os meus medos, e também tensiona. E todos os nossos problemas, quando nós começamos a nos conhecer e vamos nos aprofundando dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar como nascente o sujeito que se coloca no centro de tudo. Todas as nossas problemáticas humanas decorrem desta postura de nos colocarmos no centro de tudo. O que vocês acham disso? Se aquela situação, agora vamos ver se vocês conseguem fechar a ideia. Se aquela vaidade vem porque eu quero me colocar no centro e ser bem visto pelas pessoas, na medida que eu começo a me conhecer, isso eu estou falando ao longo dos séculos, na medida que eu começo a me conhecer e descubro que como ser humano eu ainda sou um tanto feio, para onde que vai a vaidade? Vai se esfacela. Mas eu não precisei combater a vaidade, eu precisei conhecer a minha limitação e a minha inferioridade. E eu, como orgulhoso que não aceitava críticas de ninguém, a hora que começo a me conhecer, a hora que me reconheço humano, pequeno, frágil e limitado, e alguém me critica, eu não tomo como agressão, porque eu digo, meu Deus, ela está sinalizando mais um dos pontos que eu desconheço da minha fragilidade. E obrigado por você me ajudar a lembrar quão pequeno, frágil e limitado eu sou, porque eu tinha esquecido disso. Só porque eu estava com o microfone na mão, eu já achava que eu sabia mais que todo mundo. E para onde vai a minha depressão? Quando eu entendo que a depressão decorre de uma postura egocêntrica, porque Deus levou meus 3 filhos e Ele não podia ter feito isso comigo, e eu começo a me descobrir menor do que Deus, exigente, impositivo, e aí peço desculpas porque a vida é o que é e Deus sabe o que é melhor para mim. Para onde que vai a depressão? Ela se esfacela. Mas não porque eu combati a depressão, não porque eu combati a vaidade, não porque eu combati a inveja, mas porque eu me conheci como ser humano. E o que existe de mais significativo para a gente se conhecer, depois de reconhecer o egoísta, então veja, nós estamos falando dos problemas, estamos falando dele como consequência de uma estrutura, estamos descobrindo que na estrutura existe o egocentrismo, e ainda tem uma coisa por baixo de tudo isso e por baixo desse egoísmo que precisa ser descoberta. Nós somos pequenos, frágeis, falhos. Somos seres humanos. E o dia que nós aceitarmos que somos seres humanos, não somos deuses, não somos heróis, não somos santos, não somos anjos, porque o angelical é uma outra etapa, mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Depois vem o angelical. Mas enquanto eu não me reconheço como humano, porque antes de egoísta nós somos humanos, enquanto eu não me reconheço falho, pequeno, limitado, eu não consigo transformar a estrutura. Porque o egoísmo, ele se estrutura em cima de uma fantasia de que eu estou no centro do mundo. Quando eu me descubro pequeno, falho e limitado, eu estou descobrindo que eu não faço parte do centro do mundo. E tudo fica mais leve à minha volta. E aí quando eu olho a prostituta, vocês já viram alguma prostituta? O que vocês pensaram quando viram a prostituta? Coitada, né? Tem uns que dizem assim, né? Quando eu olho a prostituta,
mas fui capaz de reconhecer que existe uma prostituta dentro de mim, que só não veio à tona porque eu não reencarnei na favela, porque eu não reencarnei no meio da corrupção, porque eu não reencarnei num lugar de desvalor do próprio corpo. Eu olho para ela e digo: Deus que te abençoe, minha filha, porque ainda bem que é você que está aí, porque se fosse eu na tua condição, encarnado, eu estava aí, você estava aqui fazendo palestra. Quando eu olho para o corrupto e vejo a corrupção que existe dentro de mim, a corrupção que eu usei na educação do meu filho, se você for para o centro espírita, amanhã eu te levo para jogar bola, isso é corrupção. A corrupção que a gente faz o tempo inteiro no nosso relacionamento, barganhando atenção, trocando, exigindo. Quando eu enxergo a corrupção dentro de mim, eu olho para o corrupto e digo: ainda bem que é você que hoje está nessa provação. Porque se fosse eu reencarnado no mesmo meio, eu estaria fazendo igualzinho ou pior. E se eu estaria fazendo igualzinho ou pior, creio que se você tivesse reencarnado na família que eu reencarnei, estável, com bisavôs espíritas, você também estava fazendo palestra em Joinville, e que não tem nada de virtuoso em fazer isso. E quando eu olho para os defeitos, para as limitações e para os vícios das pessoas à nossa volta, e sou capaz de me conhecer e de reconhecer o pequeno, o falho que existe dentro de mim, eu tolero, eu compreendo, eu respeito. Quando eu paro de gastar meu tempo com essas coisas lá fora e tenho coragem de entrar dentro de mim e reconhecer a minha pequenez, por consequência, eu tolero, respeito, compreendo e amo. Vocês entendem a diferença do que é um comportamento de fora para dentro e do que é a vivência da virtude de dentro para fora? A virtude maior, que é o amor, ela decorre também do autodescobrimento. Porque somente quando me reconheço pequeno, falho, limitado, aceito e suporto, eu consigo reconhecer, suportar, aceitar a pequenez, a falha e a limitação do outro. E aí nós já estamos vivendo a proposta de Jesus quando diz amar ao próximo como a si mesmo. Eu vejo todas essas imundícies dentro de mim e aceito que sou um espírito em processo evolutivo, que é o que tem para hoje. Não me satisfaço, mas sei que não adianta fugir, porque esse negócio me compõe, e eu só vou me transformar em espírito puro daqui milhares de reencarnações, e me aceito como sou. Quando o outro se mostra como ele é, eu o aceito também. Eu compreendo, eu tolero, eu não julgo, não avalio, não critico, porque eu sei que estamos todos no mesmo barco. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem perceber a diferença de alguém que quis ser amoroso e começou a fazer caridade? Quis ser amoroso e começou a tentar perdoar e compreender as pessoas? De alguém que se conhece e em se conhecendo se transforma por consequência, é natural, não faz esforço. Não é olhar o político e dizer: não podemos julgar os políticos, porque ainda é uma arrogância, eu ainda estou numa autoridade dizendo como os outros devem ou não. Mas quando eu olho para o político e me conheço e reconheço a minha podridão neste estado egóico, egoísta, interesseiro, eu olho para o político e digo: meu Deus, estamos todos no mesmo barco, só que eu estou desviando a conduta do meu filho e ele está desviando 5 bilhões, mas está todo mundo no mesmo barco em termos de estrutura. Isso é amar aos inimigos. E quando alguém me ofende e me agride, e eu lembro de todas as pessoas que eu já ofendi e já agredi, algumas com intenção e outras sem intenção, eu compreendo naturalmente, que eu digo: eu sei, volte e meia eu faço dessas também. E traí, mas também, se não foi agora nessa encarnação, nas outras eu já traí, porque vejo que às vezes tem um negócio aqui dentro de mim. E aí eu aceito e consigo conviver com todas essas coisas, mas não porque eu me esforcei para ser bonito. Porque esse esforço para ser bonito, eu não queria que vocês se ofendessem com o que eu vou falar, mas esse esforço que nós estamos para fazer nos bonitos,
nos transforma em lobos em pele de ovelhas. E isso não tem a ver com transformação moral. Nietzsche, um grande autor da filosofia, ele faz uma crítica severa ao cristianismo, justamente por esta lógica de que nós fomos nos reprimindo para sermos pessoas boazinhas, para sermos bonitinhos, para sermos bem vistos, para sermos aceitos pelos outros. Ele disse que isso cria uma cultura de rebanho. Sabe o que é rebanho? Quebrou a porteira e saiu uma vaca, vai todo mundo atrás. Porque nesta preocupação de pensar em ser bonzinho, nós vamos abandonando quem nós somos. Nós temos medo de questionar, nós temos medo de falar, nós temos medo de nos posicionar, nós temos medo de dizer não, mas não porque somos pessoas boas. Nós temos medo de tudo isso porque temos medo da rejeição, medo do abandono. Então, no fim, nós somos um baita de uns interesseiros. Que fique claro isso. Eu não estou fazendo porque eu sou bonzinho. Eu não estou deixando de discordar ou de falar não porque eu sou uma alma maravilhosa. Eu não estou fazendo porque eu estou preocupado com a minha imagem. E isso acontece no Centro Espírita todos os dias. As pessoas estão mais preocupadas com a sua imagem do que com o cumprimento de uma tarefa. E aí ele faz uma crítica severa e ele vai dizer: o único cristão de verdade, o único cristão foi aquele que morreu na cruz. Porque ele estava tão cheio de si, ele se conhecia em tanta profundidade, ele sabia quem ele era e não precisava esconder nada de ninguém, que ele tinha o que oferecer para o mundo. Olha a cena do lava-pés. Ele lava os pés das pessoas, mas não para fingir de bonzinho. Ele diz assim: vós me chamais de mestre, e eu sou sim melhor que vocês. Se eu estou lavando o pé de vocês, o que eu espero que vocês façam? Muito mais do que eu fiz. Ele não ficou fazendo de bonzinho, não ficou fazendo de manso. Na hora que precisava meter a boca, ele metia. Na hora que precisava fazer, acontecia. E na hora que precisava amar, ele tinha de si para amar. Ele tinha do que ofertar para as pessoas, porque ele estava cheio de si, mas não cheio de si no sentido egoísta. Não é um cheio de si num sentido arrogante, é um cheio de si de ser quem eu sou, sem precisar me esconder, sem precisar fingir, sem precisar de nada, porque isso faz com que o ser humano esvazie. E nós hoje nos tornamos em pessoas vazias de nós mesmos, e por isso não temos nada para ofertar para ninguém. A gente no máximo faz troca, dá para ter um retorno, faz para ser reconhecido, age para ter um aplauso, atua para reconhecer. E assim nós fazemos o tempo inteiro, porque não temos nada para dar, porque vendemos a nossa alma para a aparência, vendemos a nossa alma para o que os outros vão pensar, nos vendemos para o que os outros vão achar e fomos nos esvaziando de nós mesmos. E aí tocou demais ler um crítico da religião dizendo: o único cristão foi aquele que morreu na cruz, porque enchendo de si mesmo tinha o que dar. E nós fomos nos esvaziando de nós mesmos para parecer bonito, porque a gente quer esconder a sombra, porque a gente quer se mostrar melhor, porque a gente quer se mostrar santo, e vai se esvaziando de quem se é, e isso nos torna incapazes de amarmos as pessoas, porque nós não temos o que ofertar, nós não temos o que dar, porque criamos uma sociedade aparente, hipócrita, vazia de si mesma, que se torna incapaz de amar. Forte essas reflexões, não são? Esse conhecimento faz sentido para vocês? Ajuda. Eu estou falando porque eu já estou caminhando para o fim, por conta da minha voz. Ajuda a entender que o método de transformação moral da doutrina espírita não é a repressão, não é a opressão, nem o mascaramento, nem a eleição de conduta, mas é o autodescobrimento.
e que somente olhando para dentro de nós mesmos nós conseguiremos nos tornar pessoas melhores, e que a transformação se dará ao longo dos séculos, e que você não pode na palestra dizer: não seja impaciente, não tenha raiva, cultiva alegria para você ficar bem, não cultiva depressão, porque essas falas são falas vazias, não tem a ver com a estrutura doutrinária que Kardec nos ofereceu. Você é egoísta, sim, eu sou egoísta. Egoísmo é condição do ser humano na Terra e não há problema de ser. Quanto mais você for capaz de reconhecer o seu egoísmo, mais você está oferecendo recursos para lidar com a estrutura que vai se modificar ao longo dos séculos, e enquanto ela não muda, nós vamos domando para que ela não machuque os outros, porque isso nós já temos condição de entender, a relação com o próximo. Enquanto não muda a estrutura, doma para não machucar o próximo, porque isso está dentro da lógica da lei de justiça, amor e caridade. Vocês têm alguma pergunta ou algum questionamento? Porque eu quero fazer um encerramento trazendo a figura de Francisco de Assis, mas antes de encerrar, queria saber então se vocês têm alguma pergunta. Vocês estão chocados, algumas caras de chocados. Eu vejo as pessoas quando começam a estudar isso e dizem: meu Deus, eu acho que eu não tinha entendido então a doutrina espírita até agora. E em parte sim. Eu digo em parte sim, porque essas coisas todas já estavam lá. A nascente de todos os males, o método de transformação, o objetivo da transformação moral, que as mudanças se dão ao longo dos milênios, gente, já estava tudo na doutrina espírita. Você queria fazer uma pergunta? Boa tarde, Mano. A minha pergunta é assim: se nós conhecemos o nosso egoísmo e conseguimos iniciar o caminho da percepção de como isso interfere nas nossas relações, como lidar, enquanto pais, mães, com a percepção do egoísmo naqueles em que precisamos educar? Já é difícil lidar com a nossa própria natureza, mas como auxiliar o outro no conhecimento da sua natureza, sendo que eles ainda estão no início dessa caminhada e não têm ainda essa facilidade de percepção? Kardec fala que a educação moral exige muito tato, muita experiência e necessidade de observação. Então nós precisamos estar atentos ao comportamento dos nossos filhos, mas não para querer dizer como eles têm que ser. Porque nessa de querer dizer como eles têm que ser, ele vai mascarando quem ele é de verdade, que um dia ele vai ter que se encontrar. Então, a lógica é a mesma. Se o autodescobrimento é que transforma, nós vamos trabalhar com a perspectiva de autodescobrimento com os nossos filhos. Então eu vou ajudando a perceber. Você está vendo, meu filho, que você pensa só no seu brinquedo? Mas você viu a sua cara quando você pôde pegar o brinquedo do seu colega, como você ficou feliz? Eu vou ajudando ele a perceber que ele só olha para o próprio umbigo. Eu vou ajudando ele a perceber como ele sente falta nas relações. Eu vou ajudando ele a perceber como ele gosta disso, não gosta daquilo. Eu estou ajudando o meu filho a perceber como ele se coloca no mundo. E isso vai lhe dando instrumentos para o seu processo de construção de si. Não adianta a gente gastar energia querendo fazer determinados enquadramentos do que é da natureza humana. Uma criança egoísta não vai deixar de ser egoísta porque você está impondo que ele tem que dar o brinquedo. Você tem recursos muito maiores para dizer: meu filho, vamos pensar bem, como que você se sente quando você pega o brinquedo dos seus colegas lá na escola? Você adora poder brincar com outros brinquedos. Então, eu estou ajudando a perceber que ele só está olhando para o umbigo dele, mas que o amigo também está olhando para o umbigo dele, e que aí pode existir um diálogo. Mas não é dizer: não faça isso, porque não existe como deixar de ser o que é. Uma criança hiperativa, aí não para quieto um minuto e a gente oprime. A criança desatenta, a gente diz que ele tem que prestar atenção. A criança arrogante, a gente diz: baixa essa cara,
basta essa cara, com o que você pensa que você está falando? Isso não muda ninguém. Só que o significativo é a gente já sabe que não muda, porque a gente viu. A gente vê depois quando vira adolescente, depois quando se torna adulto, as mudanças que as pessoas fizeram não foi porque alguém falou, foram das coisas que elas perceberam ao próprio respeito. Isso é uma mudança natural que acontece. Eu, no meu emprego, arrogante, queria tudo do meu jeito, sou mandado embora. E daí depois eu começo a perceber o quanto que eu levei na cabeça porque eu achava que eu tinha direito de chamar a atenção do meu próprio chefe. Eu, então, agora dou uma segurada nisso e descubro que esse lugar que eu me colocava acima dos outros não é o meu lugar de verdade. Isso é transformação humana. Então, a gente sai da lógica de imposição, a gente sai da fantasia de que a gente consegue consertar o outro e dizer como que ele tem que ser, para ser um facilitador do processo de autodescobrimento do outro. Mas dá muito trabalho, porque a gente não sabe como facilitar nem o nosso processo de autodescobrimento, quanto mais o outro. Se a gente ficasse até as 10h30, é que o Jefferson fez uma enquete e vocês não queriam ficar. Se ficasse até 10h30, a gente daí ia trabalhar a segunda parte, que é como faz esse processo de autodescobrimento. Mas daí como não vai ter isso, então não vai dar pra gente falar. Mas uma questão, acho que eu ainda aguento falar para vocês, que assim, o inconsciente, ele deseja se manifestar. A gente não precisa fazer grandes esforços para se conhecer. Similou? O autodescobrimento não é a gente entrando numa mina escura, quebrando pedra com picareta e se afundando num negócio desse. Não. O inconsciente deseja se manifestar. Só que quando eu, sendo uma pessoa irritada, tem alguém aqui que é irritado? Não levanta o braço. Eu sou uma pessoa irritada. Eu já larguei a ideia de que eu posso me livrar da minha irritação. Já aprendi que a pergunta que eu tenho que fazer é o que tem por trás dessa irritação. Isso aqui está de acordo, né? A minha pergunta, o que tem por trás da irritação, ela está se remetendo ao meu inconsciente. O que existe que eu não conheço, que faz com que eu me manifeste irritado? O inconsciente deseja se manifestar. Quem que impede que ele se manifeste? O ego. Porque o ego está preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Então o inconsciente, ele quer dizer, meu bem, você quer tudo do teu jeito. É óbvio que você vai ficar irritado, porque o mundo não vai atender suas expectativas. Está ali, ó, na ponta da língua para o inconsciente falar, mas o ego não quer ouvir esse tipo de coisa. O que eu estou dizendo para vocês, ou tentando dizer? Que o esforço do autodescobrimento, ele não está em entrar no inconsciente. O esforço do autodescobrimento está em ajudar o ego a descobrir que é pequeno, que é limitado, que nós temos problemas, que é frágil. Porque na medida que o ego ocupa o seu lugar pequenino no mundo, o inconsciente pode se manifestar. E aí eu estou sentado ali, vejo uma pessoa meter a boca no outro lá no caixa do mercado e digo, gente do céu, é isso que eu faço, né? E olha, coitada, só porque ela está com a roupa daquela, ela acha que ela é dona do mercado e pode tratar a moça desse jeito. Mas é o que eu sinto, né? Estou vendo, é bem isso que eu sinto. Eu me acho dono do trânsito, eu me acho dono da minha casa, eu me acho dono dos meus filhos, por isso que eu vivo irritado o tempo inteiro. Porque eu sou o dono, mas as coisas funcionam do meu jeito. Isso aí vem naturalmente para o sujeito que conseguiu dar uma segurada no ego. Não precisa fazer grandes esforços. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? O problema é que a gente está muito preocupado com a aparência. E aí o inconsciente não consegue se manifestar. Porque a gente não vai conseguir bancar quem a gente é. A gente não vai conseguir bancar a insegurança, a fragilidade, o medo, essas dificuldades todas. Então, o inconsciente faz o movimento de manifestação e ao invés do ego acolher isso, o que a gente faz? Empurra.
e soca, e disso vão surgir sintomas. Nestas ideias, o que eu queria assim que vocês guardassem também é das nossas posturas de autodescobrimento. Porque quando alguém fala de uma dificuldade, de uma limitação, de um defeito, e você lhe critica, combate, julga, avalia, levanta a sobrancelha, pode ser só levantar a sobrancelha, a pessoa fala, nossa, eu quebrei um prato hoje, tenho vontade de ajudar no meu filho. Você levantou a sobrancelha, pronto, a pessoa já para de fazer. Mas claro que não vai quebrar não comprado a cabeça do filho, né? E um dia quebra. Mas daí na hora ela já dá uma voltada atrás, porque ela já viu que ela não pode falar esse tipo de coisa. Então o que eu estou querendo dizer é que nós podemos ter posturas que favoreçam o autodescobrimento. E precisamos ter essas posturas conosco e podemos ter com os outros. O que você sente? O que você pensa? O que eu posso fazer por você? São frases que faltam nas nossas relações. Alguém já diz, nossa, eu estou muito estressado. Eu também, meu menino do céu, eu estou num estresse, eu nem ouvi o que a pessoa falou. E aí ela espera eu parar de falar, ela vai dizer, porque o meu estresse dela vai falar que é do trabalho. Porque então é o meu trabalho. E se você não estiver estressado, não tiver o teu trabalho, você tem alguém estressado, o trabalho de alguém para falar. E são conversas ridículas, porque às vezes nós estamos falando de um outro que não está ali presente, que não é conhecido de ambas as pessoas, mas nós estamos falando. Eu estava vindo para cá e quase bati o carro naquele cruzamento. Nossa, mas você nem sabe, semana passada eu vi um carro que bateu ali também. Meu bem, eu estou dizendo que eu quase bati meu carro no cruzamento. Olha para mim, me pergunta se eu estou bem, me pergunta se eu preciso de alguma coisa, me pergunta o que aconteceu. Mas não, a gente já fala alguma outra coisa. E isso são dois monólogos que não favorecem o processo de autodescobrimento. Eu tenho 2 filhos, o que vocês respondem? Aí também. Não estou perguntando se você tem 2 filhos. Morro que eu 2 filhos. Estou falando do meu filho agora. Custa você perguntar que idade que eles têm, qual o sexo dessas crianças, se eu amo, se eu não amo, se eu convivo bem, se eu não convivo. Por que eu estou falando dos meus 2 filhos agora? Não, você já vai falar do teu filho. Eu não quero saber do teu filho agora. Agora sou eu que estou falando. Pergunte para mim. E depois que eu conseguir falar de tudo que eu queria e precisava, eu vou conseguir daí perguntar, e você, tem filho? E aí vai ser uma outra conversa. A gente precisa aprender a entrar no mundo do outro. E daí a gente também deixa o outro entrar no nosso mundo. E esse tipo de relação mais profunda tem a ver com autodescobrimento. Nós vemos pessoas que passaram pela morte de um ente querido, e o máximo que os espíritas incompetentes conseguem fazer, ainda bem que a morte não existe, né? Tem fé, meu irmão, aguenta firme, depois a gente se encontra. Meu Deus, é só isso que você aprendeu no espiritismo? Só isso que você aprendeu? Discursinho falso, superficial. Você não consegue olhar no olho daquela pessoa e dizer como você está se sentindo. Ficar quieto, dar um abraço, ficar sentado do lado. E não é um dia, nem 2 dias, nem 3 dias, porque a morte de um filho, de um marido, de um amigo custa a passar. E a gente vai aprendendo a estar do lado das pessoas e dizendo o que você está sentindo. Você quer me falar o que você pensa? Porque talvez lá dentro aquela mulher pense em se matar. Mas ela tem medo de dizer que pensa em se matar porque ela sabe que vai ser julgada pelas pessoas. E a mãe que teve um filho e desencadeou uma depressão pós-parto tem medo de dizer que ela está com raiva do filho, porque o que a nossa sociedade hipócrita vai dizer para uma mãe que tem raiva de um filho? Mas nós temos números assombrosos de mulheres com depressão pós-parto. E elas não conseguem falar dos sentimentos que tem em relação aos filhos, e não conseguem falar porque ninguém pergunta. A gente vai lá, vai ver o filho, dá presentinho, pergunta da amamentação, mas consegue ir embora sem perguntar como você está se sentindo. O que você está pensando sobre a tua situação? Posso fazer alguma coisa por você?
Eu tento dizer com isso que a gente vive uma sociedade muito superficial. E isso é contrário a todo movimento de autodescobrimento. Porque a vida do autodescobrimento é uma vida para dentro, rica de imagens, de ideias e de sentimentos. Não é uma técnica para ser executada, é uma postura frente à vida, de interesse pelos meus sentimentos. Porque no dia que eu fiquei bravo com meu filho, eu pergunto: Marlon, o que tem por trás disso? Como que você está se sentindo? O que você está pensando? E aí eu adentro o meu mundo interno, compreendo o que estava acontecendo comigo na relação com meu filho. E aí quando uma mãe se desequilibrar no meio da rua, ao invés de julgá-la ou de meter a boca, eu pego aquela criança e digo: como que você está se sentindo? Posso fazer alguma coisa por você? O que você está pensando? E aí eu estimulo, porque me torno eu também artífice do autodescobrimento do outro, no meu casamento, na educação com os meus filhos, aonde quer que eu me encontre. O autodescobrimento não é uma ação específica, é uma filosofia de vida que acredita que as respostas não virão de fora, que acredita que as resoluções não virão de fora e que não existe transformação de fora para dentro. O Espiritismo já nos ensinou que todo processo se dá de dentro para fora. Não há outro caminho. A vida interior é a solução para os nossos problemas. E isso já estava lá no Livro dos Espíritos, quando eles dizem que o autodescobrimento é a chave para a transformação moral. E o exemplo último que eu queria trazer para vocês é o de Francisco de Assis. Quem leu a trilogia de transição planetária descobriu que Francisco de Assis é um espírito que hoje praticamente organiza todo esse processo de transformação do nosso planeta. Então nós estamos falando de uma alma muito, muito, muito nobre. E em determinado momento, Frei Manseu pergunta para Francisco: por que Deus te escolheu? Lembra que Francisco de Assis já era a reencarnação do apóstolo João. Já era, segundo os evangelistas, o apóstolo mais amado. E ele podia dizer: me escolheu porque eu sou maravilhoso, né? Já faz 1200 anos que eu estou lutando aqui, você acha que para ser o apóstolo mais amado, você sabe quando que começou essa história, meu bem? Ele diz: não sei. Se pôs a meditar, medita, reflete, volta e diz para o Frei: eu sei porque Deus me escolheu. Porque eu sou o mais feio, o mais sujo, o mais vil e o mais pecador de todos. Quando eu li essa frase, eu fiquei impactado de um jeito. Porque eu falei: eu poderia agora dizer que eu sou o mais feio, o mais sujo, o mais pecador. Mas não é verdade, porque eu me sinto acima da média. Eu me sinto melhor que os outros. Eu me sinto mais, eu não vou simplesmente pegar uma frase bonita e enfiar a goela abaixo. E aí eu fiquei pensando, ou eu sou melhor do que Francisco de Assis, e ele está nesse processo da regeneração, e eu vim aqui para supervisionar de perto, como dono que vai no pátio da empresa, ou ele teve coragem de adentrar profundo nele mesmo, de uma maneira que nenhum de nós ainda teve coragem de fazer. E é óbvio que para mim, a segunda hipótese me atende. De que Francisco de Assis, que é o espírito mais nobre que nós temos acesso, só se torna nobre porque tem a capacidade de adentrar as profundezas de si mesmo e lá encontrar o homem vil, feio, sujo e pecador. Porque quando ele encontra nas suas profundezas o mal, ele então consegue tolerar o mal, respeitar o mal e amar o mal na figura de todas as pessoas. Aquele que mais se aprofundou em si mesmo foi para nós a criatura que mais amou a humanidade, incluindo os animais e a vegetação. Olha que coisa extraordinária.
Ele está ali nos mostrando que o caminho para a transformação moral é o autodescobrimento. Que não há meio de amarmos a Deus, não há meio de amarmos ao próximo, se não formos capazes de adentrar o mundo dentro de nós. E aí, com toda a minha petulância, eu me permitiria dizer que Deus não escolheu Francisco de Assis porque ele era o mais sujo, o mais feio, o mais pecador de todos, porque isso todos nós somos. Ele escolheu Francisco de Assis porque Francisco de Assis teve a coragem de enxergar o feio, o sujo e o pecador que tinha dentro dele e que nós ainda não temos a coragem de enxergar dentro de nós. E o dia que formos as almas corajosas a pagar o preço do autodescobrimento, nós conseguiremos viver o amor em essência. E essa é a minha proposta, esse é o meu desejo, de que a gente pare de cultivar o mundo lá fora e tenha coragem de entrar dentro de nós mesmos, para que um dia a gente veja o amor implantado na Terra. Pela atenção de vocês, pelo convite da Regional, muito obrigado.